Você sabia que a escolha de um regime tributário inadequado pode fazer com que você pague mais impostos do que deveria? Para donos de negócios digitais e e-commerce, isso pode significar menos lucro no bolso e mais dor de cabeça no fim do mês. Mas calma que eu estou aqui para te ajudar. Hoje eu vou te mostrar a diferença entre os 3 principais regimes tributários que nós temos no Brasil e como o regime certo pode transformar o faturamento do seu negócio. Meu nome é Elisângela, eu sou especialista fiscal e contábil na Soluzi Contadores e se você quiser saber mais sobre como ficar dentro da legalidade e melhorar a margem do lucro e faturamento, fique comigo até o final deste vídeo. Essas dicas elas vão mudar a forma que você encara a gestão financeira do seu negócio. E quais são os principais regimes tributários que eu vou apresentar neste vídeo? Nós temos o Simples Nacional, que é um regime tributário que tem um pagamento de impostos simplificados sobre o faturamento, lucro presumido para empresas ali que estão com faturamento mais evoluído, só que tem o seu lucro previsível, e o lucro real, que paga impostos com base no lucro operacional. Isso mesmo, quanto maior o lucro, maior a carga de impostos. Se você teve prejuízo ou lucro nulo, a carga de impostos ela também diminui. Vamos lá. Quando você abre uma empresa, a decisão mais importante para você seguir adiante com o seu negócio é a escolha do regime tributário. Mas o que é o regime tributário? O regime tributário nada mais é que a forma que o governo utiliza para que as empresas paguem os seus impostos. Cada regime tributário vai ter a sua particularidade e a sua sistemática, só que no fim são todos recolhimentos que uma empresa tem que fazer para esses entes, Receita Federal, Estado, município e em algumas situações de previdência. Cada tipo de regime vai ter sua regra específica e como toda e qualquer regra, elas têm as suas vantagens e desvantagens conforme esses regimes. Os 3 principais regimes tributários são o Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. O Simples Nacional ele é o mais querido entre as empresas pequenas. Quem está começando um negócio normalmente opta por abrir a empresa no Simples Nacional. Por quê? É um regime tributário com pagamento de impostos simplificados, ou seja, hoje nós temos um sistema de tributação brasileira que nós lidamos com vários impostos estaduais, federais e municipais. O Simples Nacional, o empresário, quando ele vai fazer o pagamento desse imposto, ele paga tudo em uma única guia. Ou seja, todos esses impostos eles são compactados dentro de uma guia para pagamento. O lucro presumido já é ideal para empresas que têm uma margem de lucro previsível. Então, se você identificou que em algum momento não é compensatório você ficar no Simples Nacional e precisa de um planejamento tributário, o lucro presumido ele é ideal para empresas que têm uma margem de lucro alta e tem lucros ali que são previsíveis. O lucro real. O lucro real é uma sistemática um pouco mais complexa, onde você faz o pagamento dos impostos ali de acordo com o lucro operacional que a empresa tem. Ou seja, quanto maior o lucro, maior é a carga tributária que essa empresa ela vai recolher em determinado período. Quanto menor o lucro, menor a carga tributária. Esse regime tributário do lucro real, ele é utilizado por empresas que crescerão exponencialmente, que têm custos e despesas operacionais que impactam muito na margem do lucro e essas empresas fazem planejamentos tributários e acabam optando por aderir ao lucro real. E quais as vantagens desses regimes tributários? Simples Nacional, a vantagem é justamente o pagamento dos impostos de forma simplificada. PIS, COFINS, IRPJ, contribuição social, contribuição patronal, ISS, ICMS, IPI, todos esses impostos, ao invés do empresário ter que se organizar para pagar várias guias diferentes com algumas particularidades, tem a possibilidade de pagar em uma única guia. A contabilidade ela fecha o imposto de uma empresa do Simples Nacional e ela vai ter um imposto ali no mês para poder executar o pagamento. A facilidade do regime tributário é com relação a controle de estoque, a gestão financeira. Não significa que você tenha que fazer o processo errado no seu negócio. Só que, no entanto, o formato é mais simplificado. Tanto o formato de organização do empresário
quanto por parte da contabilidade. É um modelo mais simplificado de cálculo de impostos. Para você ter uma ideia, o empresário ele tem a possibilidade de aprender a fazer o cálculo e acompanhar os fechamentos que a contabilidade faz, de tão simplificado que é o cálculo do Simples Nacional. Outra vantagem do Simples Nacional é que ele tem um custo de imposto menor para pequenos negócios. Se você pega uma empresa do e-commerce, por exemplo, quando ela vende determinada mercadoria, ela começa a pagar 4% de imposto sobre o faturamento. Ou seja, para uma empresa que está iniciando, está se estruturando e adequando com a legislação tributária do Brasil, 4% inicial de impostos é bem vantajoso. E nós temos ali 4% para empresas do comércio e 6% inicial para empresas prestadoras de serviço. E esse regime ele é ideal para empresas ali que faturam até 4.800 milhões. Esse é o limite teto para o Simples Nacional. Ou seja, se você tem uma empresa que está com um faturamento próximo desse valor, ela não poderá mais ficar no Simples Nacional. Lembrando que esse limite de 4.800 milhões, ele significa que de janeiro a dezembro de determinado ano, a empresa ela não pode ultrapassar 4.800 milhões, senão ela é convidada a se retirar do regime tributário do Simples Nacional, e aí que a contabilidade entra para fazer planejamentos tributários para identificar se é mais vantajoso ir para o lucro real ou para o lucro presumido. Pontuei para você aqui as vantagens do Simples Nacional. Nem tudo são flores. E como nem tudo são flores, nós temos também essas desvantagens que acompanham esse regime tributário. E como essa desvantagem? Lembra que eu mencionei que o custo de imposto ele é menor, começa para comércio 4%, para serviço 6%? Essas alíquotas elas aumentam. Conforme o faturamento da empresa vai aumentando, maior é o imposto. Começa com 4%, vai aumentando para 5, 6, 10, 12. Essas alíquotas elas não são fixas, elas vão aumentando de acordo com o faturamento que a sua empresa tem. Se é uma empresa que está no topo do faturamento, próximo ali os 4.800 milhões no ano, se ela não fizer um planejamento tributário, pode ser que ela pague mais impostos do que deveria no Simples Nacional. Como eu pontuei, o Simples Nacional ele acaba sendo mais vantajoso para pequenos negócios. Conforme o faturamento da empresa aumenta, a estrutura precisa de um planejamento tributário. Outra desvantagem é que o Simples Nacional não permite utilizar as despesas, os custos operacionais para reduzir o imposto. Ou seja, você tem um imposto inicial de 4% que você paga na sua venda de mercadoria. No entanto, tudo que você gasta com despesa administrativa, colaborador, estoque, imobilizados, despesas operacionais, elas não são utilizadas para diminuir o seu imposto, viram apenas custos e despesas operacionais. E a última desvantagem que eu posso pontuar para vocês aqui é a questão do diferencial de alíquotas. Isso mesmo, os estados se manifestaram de que as empresas do Simples Nacional, quando adquirem mercadorias de outros estados, ela é obrigada a fazer o recolhimento da diferença de alíquotas de ICMS. E na operação, se você, por exemplo, está aqui em São Paulo, compra mercadorias importadas de Santa Catarina, talvez o custo do produto na hora de adquirir ele vai ser maior e, consequentemente, para você recuperar um pouco, né, na hora de precificar o seu produto, ao vendê-lo, o seu custo ele acaba ficando maior para o consumidor final. E dependendo de como você traz essa mercadoria de outro estado, talvez esse diferencial de alíquota ele pode impactar diretamente na precificação do seu produto. Precisa ficar atento, principalmente empresas que trabalham com e-commerce. E-commerce tem muitas relações comerciais com outros estados, então é bem frequente que haja esse recolhimento para pagar na compra da mercadoria. E lembrando que cada estado tem a sua regra específica, ou seja, todos os estados vão ter este tema de diferencial de alíquota, mas cada um vai aplicar a sua própria legislação. Portanto, se você está começando o seu negócio, o Simples Nacional ele pode ser um regime tributário bem vantajoso
para você iniciar. Mas, se o seu negócio está crescendo cada vez mais, é interessante você avaliar uma possível mudança para você não prejudicar o seu caixa com o pagamento de impostos indevidos. Lucro presumido. O lucro presumido, ele é um meio termo entre o Simples Nacional e o lucro real. Por quê? Ele tem uma sistemática simplificada em que alguns impostos são pagos sobre o faturamento e o outro imposto, que é estadual ou ICMS, ele é pago de acordo com o lucro, ou seja, a gente usa a sistemática de débito e crédito. Eu vendo, eu pago o ICMS. Eu compro a mercadoria, eu tenho crédito desse ICMS para abater. Portanto, ele fica no meio, porque ele tem as duas sistemáticas de apuração de impostos. Ele usa a sistemática do Simples Nacional com uma alíquota cheia sobre o faturamento e também utiliza a sistemática do lucro real para ICMS, que nós chamamos de débito e crédito. Esse regime tributário, ele vai se encaixar mais para quem já tem margem de lucro maior e mais previsível. Se você entender, por exemplo, uma empresa de infoproduto. Esses infoprodutores, normalmente o custo e despesa operacional não é tão exorbitante quanto uma empresa do comércio. Portanto, se você saiu do Simples Nacional porque a empresa cresceu para um infoprodutor, talvez é interessante o lucro presumido e não o lucro real. Agora, se você pega uma empresa do e-commerce que tem um lucro baixíssimo por conta de todos os custos e despesas operacionais, o presumido talvez não seria um regime tributário vantajoso. Aqui nós também temos todos os impostos estaduais, federais ou municipais. O imposto federal e municipal, eles são apurados com uma alíquota fixa, ou seja, o que eu quero dizer com alíquota fixa? Não é como no Simples Nacional que aumenta a alíquota conforme o faturamento. Não, nós temos ali de impostos federais 5,93% que a empresa vai pagar sobre o faturamento bruto. Ou seja, se ela faturou 100 mil de impostos federais, ela tem 5,93% para pagar. Claramente que tem algumas particularidades com o IRPJ, o que não vem ao caso eu pontuar neste vídeo. Imposto estadual, que é formato débito e crédito. Eu utilizo as minhas compras de mercadoria de estoque para aproveitar crédito e, consequentemente, ter menos imposto para pagar na hora de vender determinada mercadoria. E neste mesmo modelo dos 5,93%, dentro desses impostos federais, nós temos o IRPJ e a contribuição social, que o governo já determinou alíquotas fixas de presunção. Ou seja, no lucro presumido, presume-se que o lucro será de 8% para comércio e 32% para prestadores de serviço. E a margem vai variar de acordo com o setor. Qual que é a vantagem ali do lucro presumido? A sistemática mais simplificada de apuração de impostos, porque nós temos uma alíquota basicamente fixa para pagar sobre o faturamento. Os lucros, eles são previsíveis e, como o Simples Nacional, para a questão de controle, é um pouquinho mais tranquilo para poder controlar. Outra vantagem é que os custos ali, mesmo que os custos sejam variados, um mês você pode ter mais despesas, outro mês menos despesas, o imposto não precisa se preocupar em ter que ficar calculando lucro ou prejuízo para você receber uma guia e executar o pagamento. As alíquotas, elas são previsíveis e o lucro também, ele tem uma presunção que vai variar de acordo com o setor. Comércio, nós temos 8%, serviço, nós temos 32%. Existem outras particularidades de alíquotas também para a presunção no lucro presumido. Em muitos casos, como o governo já presume o lucro, em situações de planejamento tributário, ele pode ser mais vantajoso com uma carga menor de impostos. Vou simplificar para você. Se você pega uma empresa, por exemplo, que é de prestação de serviços no lucro presumido, dependendo da prefeitura, ela vai pagar ali de impostos de forma geral 13,33%. Se você receber rendimentos na sua pessoa física, a depender do valor, a alíquota pode chegar a 27% com a dedução.
Se nós compararmos neste cenário que eu pontuei, é melhor o lucro presumido do que necessariamente receber esses rendimentos pela pessoa física. Quando eu digo que pode ser mais vantajoso com o pagamento de menos impostos no lucro presumido, é nessa situação que eu pontuei. No entanto, como eu venho pontuando neste vídeo, o planejamento tributário ele é extremamente importante e significativo para ter essa redução. Eu posso, através desse planejamento, entender qual é o momento da sua empresa. É simples nacional, lucro presumido ou lucro real? Não significa que você não terá impostos para pagar, mas os impostos que serão pagos serão com cargas mais amenas. Qual que é a desvantagem? Esse regime tributário ele não permite utilizar os custos e despesas operacionais para reduzir o seu lucro. Ou seja, se naquele mês a sua empresa deu prejuízo, você tem imposto para pagar, não tem muito o que recorrer. E isso acaba tornando uma desvantagem. Imagina você empresário, a sua empresa deu prejuízo no mês e mesmo naquele mês você tem que desembolsar determinado valor para poder fazer o pagamento de impostos. E isso é desafiador. Esse regime ele é ideal para empresas que faturam até 78 milhões. Se você é uma empresa do e-commerce que tem margem de lucro mais alta, vou dar um exemplo de uma empresa que é importadora, que traz o produto com menor custo. Talvez essa empresa ela tenha uma margem de lucro maior. Para você, o lucro presumido seria mais interessante do que propriamente o lucro real. Lucro real. O lucro real é um sistema tributário brasileiro mais complexo. No entanto, se for feito ali de forma organizada, pode ser extremamente vantajoso para empresas que têm a margem de lucro reduzida, que têm uma pequena margem de lucro. Por quê? O lucro real é um regime tributário que os impostos do IRPJ e a contribuição social são apurados conforme o lucro. Isso mesmo, se você teve prejuízo no mês ou um lucro nulo, você não tem o imposto do IRPJ a pagar. Se naquele mês as suas compras de mercadorias ultrapassaram as vendas, se você teve muito crédito de ICMS, PIS ou COFINS, significa que você também não tem esses outros impostos para pagar. Então, tudo que entra na empresa, tudo que está relacionado a estoque, despesas operacionais e custos, eles não são perdidos. Eles podem ser utilizados para reduzir o imposto que você paga no final do mês. As vantagens: você pode deduzir custos de despesas operacionais para apurar esse lucro. Se sua empresa tiver prejuízo, você não tem o imposto do IRPJ e contribuição social a pagar. Se você teve mais créditos de PIS, COFINS e ICMS, você não tem esse imposto para pagar. Ele é ideal para empresas que têm a margem de lucro mais apertada e custos elevados. Qual a desvantagem? Se tratando de um regime tributário de maior complexidade, controle de estoque e gestão financeira tem que ser mais adequado para esse regime. Se você não fizer um controle adequado, se você não tiver um acompanhamento ideal para precificar o seu produto, você terá problema. Normalmente, o lucro real ele é mais adequado para empresas que trabalham no e-commerce, justamente pelo fato de que o e-commerce ele enfrenta altas taxas para a utilização dos marketplaces. E essas taxas elas podem ser utilizadas também para reduzir carga de impostos. Outra questão é que o custo da contabilidade, pelo fato de ter mais trabalho para realizar, mais legislação, mais detalhes, o custo da contabilidade ele é maior. Mas calma, o honorário ele pode ser utilizado para deduzir o lucro e, consequentemente, o seu imposto a pagar. Uma última desvantagem que nós podemos utilizar, tanto empresas do lucro presumido quanto lucro real, principalmente empresas do e-commerce, é que as empresas do lucro presumido e lucro real, que nós denominamos como regime normal, quando faz operações interestaduais de venda a consumidor final não contribuinte do ICMS, elas ficam obrigadas a fazer um recolhimento do diferencial de alíquotas. Lembra, uma empresa do Simples Nacional, ele paga o diferencial de alíquotas quando ele compra, porém ele não paga quando ele vende. A empresa do regime normal, que é lucro presumido e lucro real, ela já está obrigada a fazer esses pagamentos quando ela vende a mercadoria. Isso, por exemplo, pode impactar diretamente no fluxo de caixa da empresa. Isso se torna uma desvantagem
Por isso, eu venho sempre batendo na tecla do planejamento tributário. Diferencial de alíquota não tem muito o que recorrer com o Estado, mas a contabilidade ela trabalha para reduzir os demais impostos a fim de que esses impostos compensem o custo que você tem para vender ali para outros estados. Agora que eu mostrei para você todas as particularidades do Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, fica mais tranquilo para você definir qual regime tributário você vai escolher. Lembrando, encontre uma contabilidade especializada. Normalmente as empresas, quando chegam ao final de cada ano, o faturamento triplica e é necessário acompanhar essa evolução de faturamento para que você não seja desenquadrado do Simples Nacional e seja pego de surpresa com outros regimes com altas cargas tributárias. Por isso precisa fazer esse acompanhamento. Agora você já sabe como que você pode escolher um regime tributário adequado com o apoio da sua contabilidade. Vou deixar algumas dicas para poder facilitar para você. Primeiro, analise o seu faturamento. Empresas que estão começando com o faturamento mais baixo, ideal avaliar a Simples Nacional. Avalie a margem de lucro. Se é uma empresa ali que tem um lucro maior, que tem uma previsibilidade do lucro e ela não está mais apta a se manter no Simples Nacional, a gente avalia o lucro presumido. Considere os custos operacionais. Se a sua empresa está com um lucro baixíssimo, se está dando prejuízo, é considerável avaliar o lucro real para sua operação. E, por último, você precisa contar com um contador especializado. Muitas vezes, por desinformação da contabilidade, você pode estar pagando mais impostos do que deveria. Por isso que você precisa de um contador especializado para direcionar o caminho que você precisa seguir. Portanto, escolher um regime tributário certo é uma decisão que pode impactar diretamente no seu negócio digital ou no seu e-commerce. E você não precisa fazer isso sozinho. Na Soluzi Contadores temos especialistas altamente capacitados para te ajudar, te direcionar com estratégias para reduzir a carga tributária e potencializar o seu lucro. Clique no link dessa descrição, você será direcionado ao nosso setor comercial. Você poderá até ter uma consultoria gratuita para a gente bater um papo e entender melhor, entender qual seria o regime mais adequado de acordo com a sua operação. E eu fico por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, porque nós precisamos de outros empresários do e-commerce, de negócios digitais, informados de que eles podem estar pagando mais impostos, que existem uma diversidade de regimes especiais que podem auxiliar na redução desse imposto. E não deixe de acompanhar novas atualizações aqui do canal. Te vejo nos próximos vídeos. Obrigada!